Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, por meio deste vídeo, levar você a refletir em algumas colocações que às vezes têm perturbado a tua mente, né? Algumas perguntas que você não tem encontrado respostas, tais como: por que as coisas dão errado para mim, nada dá certo, tudo é difícil, e por que isso acontece? Perguntas assim às vezes norteiam a nossa mente e nos deixam sem resposta. E eu quero, por meio desta palavra aqui, levar você a pensar em algumas colocações que talvez possa responder essas indagações no teu coração, na tua mente. Muito bem, meus irmãos, para falarmos sobre este assunto, eu quero levar você a refletir comigo aqui em alguns versículos que se encontram no livro de Esdras, no capítulo de número 3. Eu não vou ler o texto não, para não ficar muito extenso o vídeo, mas na medida em que nós formos expondo aqui o texto, nós vamos lendo alguns versículos para entendermos melhor aquilo que a palavra do Senhor fala. Para que as coisas comecem a dar certo na nossa vida, nós precisamos primeiramente ser adorador. E é o que eu quero falar aqui com você, né? As bases da adoração. E quais são essas bases? O que eu tenho que fazer para edificar aí essas bases e eu ser um adorador? Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro de regras para nós vivermos de uma maneira que agrade a Deus e não a nós mesmos. Porque hoje tem muitas pessoas pensando assim, que a Bíblia é um livro a qual, se eu fizer tudo que está escrito aqui, né, eu vou viver bem, minha vida vai dar certo, as coisas vão acontecer bem. E quando pensamos assim, nós estamos olhando para a Bíblia como um livro de autossatisfação para nós mesmos, e não é esse o propósito da Bíblia. Agora, se você agrada ao Senhor, você pode ter certeza que Deus satisfará o desejo do teu coração. E para construirmos aqui esta base para a adoração, é importante nós entendermos alguns pontos aqui. Antes de você reconstruir um templo, você tem que reconstruir o altar. É o que esta palavra vem nos ensinando aqui. Porque o povo de Israel já tinha sido liberto agora do cativeiro babilônico. Eles estavam em Jerusalém, né? Eles ficaram 7 meses ali e não entendiam ainda o que eles tinham que fazer. Aí vem então Zorobabel, vem ali Josué, e eles começam então a reconstruir ali, né, o altar para adorar a Deus. Observe que aqui no versículo de número 1 vem falando assim, ó: chegando pois o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Muito bem. O que nós podemos aprender aqui? Olha, 7 meses ali sem saber o que fazer. E agora eles tomam uma decisão de reconstruir o templo, reconstruir um altar. E aí eles se ajuntam ali em um só propósito. O que eu quero falar com essa palavra aqui para você? Se você quer viver de uma maneira que agrade a Deus, para que tudo vá bem na tua vida, você tem que estar como um só propósito com a tua igreja. Você tem que ser aquela pessoa que está ali com um só propósito para ajudar o teu pastor, para ajudar os obreiros da tua igreja, né? Você tem que estar ali para abraçar a causa junto com o teu pastor. E isso daí vai levar você a viver de uma maneira que agrade o coração de Deus. Talvez você tenha questionado, você tenha tentado sair fora daquilo que o teu pastor tem falado, e isso daí tem trazido problema para você. Então, quando você está em acordo com a tua igreja, tudo vai bem na tua vida. Como o povo aqui estava, com um só propósito. Agora, o fato deles reunirem ali, como um só homem, isso daí aponta, amados, para o propósito que há no coração daquele povo, que eles tinham ali. Agora, qual é o teu propósito no teu coração? Será que é ajudar a tua igreja, ajudar o teu pastor, ser ali o braço direito do teu pastor, estar ali incentivando ele em tudo que ele for fazer? Ou você tem questionado, você tem batido de frente? Amados, isso daí traz problema.
Então apoie, esteja com um só propósito. E para você ser este adorador, você precisa entender que a adoração ela começa com sacrifício, né? Então, nós já entendemos aqui que é necessário haver sacrifício na tua vida, né? Olha só o que diz o versículo de número 2 aí, ó. E levantou-se Josuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então, a adoração, ela começa com um sacrifício. Hoje, muitas pessoas querem ser adorador, mas não querem sacrificar a sua carne, não querem exercer uma fé legítima, uma fé genuína. Então, para você ser este adorador, você tem que sacrificar muitos desejos da tua carne. Você tem que mortificar muitas paixões carnais que talvez esteja arraigado na tua vida. Você tem que exercer a fé. Olha, o povo entendeu aqui que a verdadeira adoração começava com o sacrifício, né? E por causa disso daí, eles fizeram o quê? Reconstruíram o altar, aquilo que eu falei. Antes de você reconstruir o templo, você precisa reconstruir o altar. Amados, entendam, o teu corpo é o templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz isto. Então nós somos o templo de Deus. E para que este templo seja reerguido, seja reedificado, é necessário haver uma mudança no coração. O teu coração é o altar. É onde você oferece o sacrifício ao Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que está disposto a sacrificar a sua vida para agradar a Deus, para viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Hoje, nós não vemos mais pessoas sacrificando a carne para viver de um modo que glorifique a Deus, irmãos. Hoje o que a gente percebe aí nas pessoas é que elas vivem uma vida como se dissessem assim: olha, se Deus me quiser, Ele tem que aceitar do jeito que eu sou, eu não vou mudar. Aí não é bem por aí, porque aí não vai haver reconstrução, não vai haver mudança. E para sermos aqui um adorador, nós precisamos entender também, amados, que nós precisamos vencer as pressões deste mundo, porque o mundo te oprime, o mundo te assedia, o pecado vem contra você, né? O pecado vem aí de uma maneira que faça você desistir de servir a Deus. Observe que o povo aqui, eles estavam com um só propósito, e era o que? Reerguer o altar para oferecer sacrifício a Deus, para adorar a Deus. Só que eles estavam vivendo uma pressão daquele povo das terras ali, porque enquanto Israel esteve no exílio, né, muitos povos daquela terra se alojaram ali, se instalaram em Jerusalém. Então eles adoravam outros deuses, e como Israel ia agora adorar o Deus vivo e verdadeiro, eles sentiram medo. Olha o verso de número 3, diz assim, ó: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. O povo, eles estavam enfrentando ali muitas oposições dos estrangeiros, né? Mas isso não fez com que eles desistissem de oferecer o sacrifício ao Senhor. E é o que eu quero que você entenda. Talvez você tenha enfrentado aí muita oposição do mundo, mas não desista, tá? Seja firme no teu propósito, leve adiante o propósito de servir ao Senhor, mesmo que o mundo faça pressão sobre você, mas seja firme naquele propósito que você está sendo levantado. Nós como cristãos, nós enfrentamos esta oposição também deste mundo, mas mesmo assim é necessário continuarmos, porque o povo continuou, não deixou aquela pressão abatê-los, né? Eles continuaram firmes ali. Olha só, eles ofereceram sacrifício pela manhã, ofereceram sacrifício à tarde. Então é necessário haver essa perseverança na tua vida, de você ser firme no propósito de Deus. Então comece aí a sacrificar os desejos da tua carne, lá no teu coração, mortifique aí os feitos do teu coração. A adoração, ela requer também
demonstração de ações de graça, né? É o que as pessoas precisam aprender também. Olha só o que diz o verso de número 4 e 5, diz assim, ó: e celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocausto cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Então, um adorador, ele entende que ele precisa demonstrar ações de graças ao Senhor. E o que nós aprendemos com isso? O povo, depois do holocausto que eles fizeram, eles começaram ali então a ser grato a Deus, né, por tudo que Deus havia feito. E celebraram então as festas do tabernáculo. O que esta festa aqui simboliza? O que ela representa? Ela vem representando ali, amados, a dificuldade que o povo teve lá no deserto, né, quando eles caminhavam, eles tinham que desmanchar todo aquele tabernáculo e carregar até o ponto em que eles iam parar. Quando eles se instalavam ali no deserto, tinha que montar aquele tabernáculo tudo de novo para adorar a Deus. Eles iam continuar a jornada deles no deserto, tinha que desmanchar tudo aquilo ali. Então isso mostra a dificuldade que o povo passou, que o povo enfrentou. E amados, você ser grato a Deus, demonstrar ações de graças ao Senhor, é você lembrar das dificuldades que você já passou lá atrás e ser grato a Deus pelo que Ele está fazendo na tua vida hoje. Se você fica focado só no teu presente, você esquece daquilo que Deus já fez. E aí é onde que você vai passar a ter decepção, frustração, porque você só vai ver problema, problema, problema. Então comece a olhar para as vitórias que Deus já te deu. O povo, aqui também, além deles celebrarem esta festa, eles traziam ali as ofertas voluntárias, como diz o final do versículo 5, né? E ofereciam ofertas voluntárias ao Senhor. O que é essa oferta voluntária? O que isso daí simboliza? O que isso tem a ver com a nossa vida? A oferta voluntária é aquilo que você pode trazer a qualquer momento na presença do Senhor. Então você ser aí uma pessoa que ofereça a Deus ações de graças é você, a cada momento, você se oferecer a Deus, você trazer ali alguma contribuição, né? Você está sempre disposto a investir na obra do Senhor. Isso é você ser grato a Deus, é você oferecer ações de graça. Porque quando você é um contribuinte frequente, quando você sempre está trazendo oferta, sempre oferecendo a Deus, seja oferta financeira, ofertas alçadas, seja a oferta da sua própria vida, como Paulo fala que nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, seja qual for a oferta que você traz na presença de Deus, amados, isso daí demonstra que há uma fé viva no teu coração. O povo aqui, antes de começar a obra, eles já estavam ofertando. Olha só o verso 6 e 7. Desde o princípio do dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto ao Senhor. Porém, ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tíros, para trazerem do Líbano madeira de cedro do mar para Jope, segundo a concessão que lhe tinha feito Ciro, o rei da Pérsia. Então o povo, começou a contribuir. E quando você dá o melhor da tua vida para Deus, você pode ter certeza que a obra passa a ter fundamento, a obra passa a fazer sentido, e isso traz alegria para o teu coração. Observe que o povo, quando eles viram ali, sendo lançado as bases do templo, houve uma alegria muito grande. Aquelas pessoas lá no primeiro templo de Salomão, que estavam aqui, já eram idosos agora, e eles viram então reconstruindo, o começo da reconstrução daquele templo ali, eles choraram de alegria. Olha só o versículo de número 12 e 13 do capítulo 3 de Esdras.
Esdras, diz assim, ó: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão alta voz que o som se ouvia de muito longe. Quando você começa a contribuir na obra do Senhor, quando você começa a investir na obra do Senhor, haverá uma alegria muito grande no teu coração. Haverá uma satisfação muito grande, porque você está ali participando de algo que é de muita importância. Mas para isso, você tem que trazer a sua parte, o seu melhor. Não adianta, amados, você dizer que vai na igreja, que serve a Deus, mas se você não contribui, se você não investe, se você não faz a sua parte, se você não traz o teu melhor. E ali aquela obra começou então a ter fundamento, começou ali então a ser reerguido o templo, e o povo, infelizmente, começou a pensar em si mesmo e começou a viver uma miséria na sua vida. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Começa bem, a todo fervor, e vai e faz, de repente ela esfria, ela para, e aí começa então a viver uma miséria na sua vida. Para muitas pessoas hoje, elas pensam assim: não tem necessidade eu estar indo na igreja todo dia. Observe que quando você se converteu, você era fervoroso ali na igreja, você não queria perder um culto, você estava sempre ali presente, era às vezes o primeiro a chegar e o último a sair. Agora hoje, para você, talvez já não faz mais sentido você ir na igreja. E por quê? Porque você esfriou. E quando você se esfria, você começa a viver uma miséria. O povo aqui esfriou. Houve uma alegria no começo e de repente eles começaram a pensar em si, na sua casa, e abandonaram a casa do Senhor, abandonaram a construção, começaram a viver uma miséria. Observa que Deus usa ali o profeta Ageu para chegar diante do sacerdote Josué e diante do governador Zorobabel e trazer uma palavra para eles, explicando o porquê o povo estava vivendo aquela miséria. Olha só, acompanha comigo aí no livro de Ageu, no capítulo de número 1, vem falando assim, ó: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso caminho, semeei muitos e colhei pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos sacieis, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém o seu fruto. Então vejam, meus amados, que o povo estava vivendo uma miséria porque abandonaram a casa do Senhor. E se você está enfrentando momentos assim, as coisas não estão dando certo, tudo está complicado, você não entende o que está acontecendo, talvez seja por causa disso, você tenha abandonado a igreja,
Você tem deixado de lado a obra do Senhor. Você já não tem sido mais aquela pessoa fervorosa que apoia o teu pastor, que está sempre junto, que está motivando o teu pastor. Você tem sido aquela pessoa que tem causado ali dúvida, que tem desmotivado muitos, e isso traz miséria para a tua vida. Então o meu conselho aqui para você é: volte a reconstruir o altar na tua vida, para que haja reconstrução no templo. E quando você se alegra, o Senhor, você pode ter certeza que Deus alegrará o teu coração. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e que o Espírito Santo possa ter respondido e falado ao teu coração por meio desta palavra. Deus te abençoe no nome de Jesus.